Jogadores do Internacional se reapresentaram e deram início à semana de trabalhos para enfrentar o Red Bull Bragantino, onde o técnico Mano Menezes tem um problema principalmente para resolver, na lateral direita, e já começa a fazer alguns testes pensando neste setor. Pedro Henrique recebe mais uma forte sondagem de um grande clube do futebol brasileiro. Dessa vez é o Flamengo, quem também está interessado no jogador que está brigando pela titularidade no Internacional. Mais duas gurias coloradas são convocadas para a seleção brasileira em uma sequência de amistosos que o time de Pia Sundhage fará ao longo dos próximos meses. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento dessa tarde no CT Parque Gigante. Treinamento de reapresentação. Eu estive à tarde, um dia muito frio, com muito vento no CT Parque Gigante, acompanhando este primeiro treinamento dos jogadores depois da vitória importante sobre a equipe do Atlético Goianiense. O técnico Mano Menezes não deu muitos indícios daquilo que fará. Separou o grupo em 3 times diferentes que fizeram trabalhos técnicos diferentes. Talvez a partir de amanhã ele possa dar indicativos de quem colocará na lateral direita, com a ausência de Bustos e com a ausência também de Everton, que pertence ao Red Bull Bragantino. Existem algumas pistas que a gente está apurando e checando. Amanhã eu devo trazer um vídeo mais completo a respeito de algumas opções que o Mano tem para colocar na lateral direita nesse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Detalhe, opções que ele vai trabalhar ao longo dessa semana, e com certeza o treinamento dessa sexta-feira pela manhã será determinante para a gente começar a entender quem será escolhido para este setor. Mas nesse treinamento a gente teve 2 ausências importantes. O Daniel e o Wanderson, eles não estiveram treinando. O Daniel ainda se recupera daquela bolada no olho que ele não teve uma lesão mais grave, e a expectativa é que amanhã ou sábado ele volte a treinar normalmente no gramado no CT Parque Gigante. Já o Wanderson ainda passa por reforço muscular, em função do desconforto muscular que ele teve ao longo da última semana. Mas também é um jogador que, se não aparecer no gramado com os demais jogadores na sexta-feira, vai aparecer no sábado. E com certeza não é uma preocupação do Mano Menezes, pensando no jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Ele estará à disposição do treinador. Com isso, senhores, vamos para os próximos assuntos, tá? E eu quero falar sobre Johnny. 9h25 da manhã tem um amistoso da seleção dos Estados Unidos para a preparação visando a Copa do Mundo. O Johnny, a gente não sabe se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva, né? Porque ele foi convocado de última hora. A tendência é que ele fique de fora mesmo dessa partida contra a equipe do Japão. Mas ele pode entrar no decorrer da partida. Então vale ficar de olho nesse amistoso. 9h25 da manhã, o Johnny poderá jogar pela seleção norte-americana, e tá todo mundo torcendo para que o Johnny consiga encaminhar uma vaga na Copa do Mundo de 2022, seja o representante colorado nessa Copa do Mundo. É possível, é o único jogador do elenco do Internacional com reais chances de disputar uma Copa do Mundo. A gente vai ficar de olho nesse amistoso pela manhã, beleza? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui falando sobre o perfil de reforços que está sendo indicado pelo técnico Mano Menezes. Ele já está começando a trabalhar pensando na temporada de 2023 e já estabeleceu qual é a prioridade do elenco colorado para se reforçar visando o próximo ano. É o setor de volantes. 2 nomes já foram indicados, pelo menos que a imprensa já descobriu, e nomes que foram indicados de fato pelo Mano Menezes. E a partir daí a gente pode fazer um mapeamento, a gente pode fazer um desenho, um entendimento melhor do que o Mano está tentando. Clica nesse link aqui para assistir esse vídeo, onde eu dou mais detalhes sobre aquilo que o Inter procura, qual o modelo de negócio, qual o perfil de jogador que o Inter está procurando para a próxima temporada, que já começou dentro do planejamento colorado. O próximo assunto que eu trago agora é sobre Pedro Henrique. O primeiro a trazer essa informação que eu vou trazer aqui foi o Pilhado, do canal Pilhado, que é um
influencer flamenguista. E foi lá que saiu essa informação através de uma apuração do Thiago Asmar, que era repórter da TV Globo, de que Dorival Júnior pediu a contratação de Pedro Henrique para o Flamengo. A partir daí, obviamente, a gente largou nossas iscas, a gente buscou algumas informações em relação a isso e checamos. E procede. O Dorival Júnior sim gostaria de contar com o Pedro Henrique na próxima temporada no Flamengo. Não significa que o Flamengo vá fazer ou já tenha feito uma proposta para o Internacional. Significa que existiu uma sondagem e que existe um interesse por parte do Flamengo. Inclusive, de acordo com a nossa apuração, e quem trouxe essa informação inclusive foi o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, o Dorival Júnior, aliás, um membro da comissão técnica do Dorival Júnior, conversou com o Pedro Henrique, ligou para o Pedro Henrique para saber mais detalhes em relação ao jogador. Como é que isso acontece? Isso, de certa forma, é até normal, esse tipo de contato, tá? O cara deve conhecer o Pedro Henrique, ligou, pô, e aí, Pedro, beleza? Pô, teu nome tá sendo falado aqui, cara, qual é a tua situação? E o Pedro Henrique fala a situação, cara, eu tenho contrato é tanto, meu passe é tanto, não tenho perspectivas de sair, porque é o que a gente ouve das pessoas que trabalham com o Pedro Henrique, ele não tem perspectiva de sair, mas isso já é um approach, isso já é uma sondagem, e aconteceu. Inclusive a gente contatou o Dorival Júnior, o Eduardo Picão, produtor da Rádio Bandeirantes, conversou com o Dorival Júnior, que negou qualquer tipo de conversa em relação ao Pedro Henrique e disse que desconhece o fato de alguém ter conversado com o Pedro Henrique para levar o jogador para o Flamengo. Mas é isso, o Flamengo está interessado, o Flamengo está monitorando, sondando de alguma forma o Pedro Henrique. Tem chance dele sair? Honestamente, eu acho muito difícil. Primeiro, porque o Pedro Henrique é um jogador de 32 anos. Então não é um jogador que o Flamengo vai fazer um grande investimento para o Internacional. E para o Inter, não vale a pena vender o Pedro Henrique por, vamos lá, 2 milhões de euros, porque é muito pouco comparado ao retorno técnico que ele está dando. Então para o Inter é muito melhor manter o Pedro Henrique aqui jogando, dando retorno técnico, do que vender para tentar arrecadar um dinheiro que vai ser bem michuruca pela idade do jogador e pelo valor de mercado dele. Então a tendência é que ele fique no Internacional. O Pedro Henrique também afirma que quer ficar no Internacional, então as pontas elas não fecham para que exista uma saída. Mas o primeiro passo para existir uma saída, eu até falei isso no Donos da Bola Rádio, é o Flamengo querer. E o Flamengo quer, pelo menos é isso que está dando a entender em relação ao Pedro Henrique. Mas é isso que temos. São Paulo fez uma sondagem e agora também a equipe do Flamengo. Uma informação boa, tá? 2 gurias coloradas que vão disputar a final do Campeonato Brasileiro Feminino no próximo sábado foram convocadas por Pia Sundhage para uma sequência de 2 amistosos ao longo do próximo mês. A Duda Sampaio, que é craque. A Duda Sampaio é craque. A Duda Sampaio joga demais. Craque, craque, craque. A Duda Sampaio foi convocada e também a Milene, ela que marcou o gol, inclusive, no empate 1-1 entre Inter e Corinthians no jogo da ida. Elas vão disputar agora essa sequência de 2 amistosos, mas é a campanha do time do Internacional no Campeonato Brasileiro Feminino sendo valorizada de alguma forma pela Pia, pela Seleção Brasileira Feminina. A Pia esteve no Beira-Rio acompanhando essa partida e, obviamente, que chamou a atenção a atuação da Duda Sampaio, que joga demais, repito, e da Milene, que marcou gol, inclusive, contra a equipe do Corinthians. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui odds, porque nessa sexta-feira tem Brasil e Gana, tá? Tem Brasil e Gana. E aí, a gente tem a odd do Brasil baixa, porque, obviamente, o Brasil vai ganhar de Gana. Odd do Brasil, 1,16. Cara, dá pra jogar a tua vida nessa... Não joga a tua vida, tá? Mas dá pra jogar bastante coisa nessa odd aqui. Se tu clicar no jogo, ainda tu pode apostar em gol do Neymar, tu pode apostar, por exemplo, de que o Brasil faz o primeiro gol, tu pode apostar que ambas as equipes marcam, o que eu acho que é uma tendência, tá? Apostas que tu pode fazer lá na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!